esquece de falar alto. Bom, voltando aqui, gente, sobre esses papéis do Grêmio, né, da Buscativa, e os direitos humanos. Então, eles estão muito relacionados. A gente tem feito algumas palestras na escola sobre o SARESP. E aí, um ponto que pesa muito na nota da escola, no IDESP, que é formado pelo SARESP, e também pelo fluxo, que é essa questão da evasão. E aí eu destaco bastante, né, quando eu faço essa fala, e eu queria perguntar para vocês, quem é prejudicado quando o estudante abandona a escola? E eu gostaria muito de ouvir a fala de vocês. Se quiserem, eu posso ir chamando aí para que participem. Gente, quem é prejudicado quando o aluno abandona a escola? 10 pontos para quem acertar essa pergunta? Não, não tem resposta certa. Mas, por favor, fique à vontade. Começar pelo Pablo aí. Pablo, quem é prejudicado quando o aluno abandona a escola? Os próprios alunos. Os próprios alunos. Show de bola. Só os próprios alunos serão prejudicados? O que vocês acham? Ana Não. Beatriz. Opa. Opa, o pessoal do Carrer levantou a mão, eu não escutei. Pode repetir? Os próprios alunos e a Mestre, escola também, né? A escola também. e a escola também, perfeito, perfeito. Todos estão corretos. Eu vi que a Justo Salvador levantou a mão também. Só a escola e os alunos que estão abandonando são prejudicados? Aê, Sim. pode falar. Sim, só a escola e os alunos são prejudicados? Todos concordam? E a sociedade é prejudicada? Ah, desculpa, Ana Beatriz. É verdade. Sim, A gente em si é prejudicada. Sim, porque a sociedade não tem uma educação adequada para o adolescente dentro da escola. Então acaba afetando a sociedade também. perfeito, galera. Vocês são excelentes. A sociedade inteira é prejudicada. A gente pode pensar num exemplo bastante simples aqui da pandemia, né? Quando as pessoas não têm educação, elas usaram menos máscara. E isso provocou um mal coletivo. Então, vejam que a falta de educação afeta a sociedade inteira. Por isso que a educação de qualidade é um direito social, porque ele visa realmente a melhoria da qualidade social para todos. Vocês estão muito de parabéns. Bom, voltando aqui então o PPT, eu trago aqui algo que tem amarra com o que vocês colocaram aí, né? Que é o protagonismo coletivo. Partindo da realidade brasileira, é importante considerar que o estímulo à participação de adolescentes ocorre em meio a uma sociedade que coloca as necessidades individuais em primeiro lugar, aspecto que pode divergir da lógica participativa. Nesse sentido, a escola pode ter um importante papel para ajudá-los a desenvolver habilidades que serão relevantes no mercado de trabalho, uma forma de se conectar às realidades dos estudantes. Então vejam, gente, que a gente na nossa vida temos que ser os protagonistas do nosso projeto de vida. Mas na escola, o nosso projeto, ele ainda é maior. A gente tem um projeto de uma escola melhor, de uma escola de qualidade. Então é preciso aí o Grêmio ter esse protagonismo coletivo, construir junto com a equipe, mas também construir junto com a escola. Aí eu trago duas questões, duas frases do Raul Seixas que eu comentei na reunião presencial, que é: sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, construindo esse sonho coletivamente, ele tem mais chance de se transformar em uma realidade para todos. Então, isso é muito importante a gente não esquecer. Não basta eu estar sozinho, né? Feliz. Aliás, eu acho um pouco difícil ser feliz sozinho. E aí tem uma outra frase aqui. Eu não sei se a Glauce está por aí. Glauce, você está por aí? Do Danúzia? A Glauce até fez uma interpretação mais. Tá, Glauce? Sim. Ô, Glauce, explica para nós essa frase do Raul Seixas aqui: o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Olha a responsabilidade, É que você fez uma reflexão boa no dia da reunião presencial. e Bom, talvez
seja egoísmo, querer ajudar, no sentido de não deixar a pessoa se colocar também. Às vezes a gente quer tanto ajudar, e a pessoa, ela precisa também aprender, crescer com seus erros, né? E isso faz parte da vida. Então, é um dos lados que pode ter um entendimento dessa frase, que pode ter outros também, né? Ah, adorei sua fala, Glaucio. Tem muito a ver com o que a gente vai falar. Perfeito. Ó, inclusive, eu trago aqui uma outra reflexão, mas vai amarrar com o que você falou, Glaucio. Muito bom da gente permitir que as pessoas errem, né? E que elas trilhem o próprio caminho. Muitas vezes a gente é ansioso por ajudar, às vezes acaba atrapalhando. Eu achei ótimo. E eu resgatei uma definição que nós trouxemos na presencial também, que é o adolecer, que acho que tem muito a ver com o que você falou, Glaucio. E aqui, gente, só para trazer um pesozinho para as costas de vocês, uma frase que nós também comentamos, e eu vou reforçar agora com o incentivo que os grêmios têm dado para que os outros estudantes façam Saresp com muito entusiasmo e responsabilidade. Eu gosto muito dessa frase por conta disso, né? Que o homem que se engaja, aquele que está atuando, ele se dá conta de que ele não é apenas aquele que escolheu ser, mas também um legislador que escolhe simultaneamente a si mesmo e a humanidade inteira, e não consegue escapar ao sentimento de sua total e profunda responsabilidade. Então, gente, cada atitude nossa, ela acaba sendo um exemplo para os outros, querendo a gente ou não. Nós vivemos em sociedade, então a gente tem que sempre refletir e o que aconteceria se todos fizessem como nós? Para a gente poder pesar se a nossa ação é legal ou não. Se a gente está criando um conflito, aí se a gente pensa, puxa, mas se todo mundo começar a criar conflito por causa disso, imagina a situação que fica. Então é muito importante que o Grêmio tenha essa responsabilidade. Por um lado, é um peso essa responsabilidade, por outro lado, ela traz liberdade. Por quanto mais a gente é responsável, mais autonomia a gente conquista na nossa vida. Em relação ao protagonismo, por exemplo, ao projeto de vida, quando a gente assume a responsabilidade da nossa vida, puxa, vem um peso enorme, né? A gente fala, então quer dizer que as conquistas e derrotas também são responsabilidade minha? São. Por outro lado, quando a gente assume a nossa vida, a gente percebe, então, nós somos totalmente livres. Sim, nós somos responsáveis e livres para atuar, né? Sempre responsabilizados pelos nossos atos. Então, é importante a gente lembrar disso, por sermos aí um exemplo. Bom, gente, eu tô com medo de tô falando rápido aqui, para não atrapalhar muito o dia de vocês. Em relação às reuniões de nível, todos os bimestres, os grêmios têm essa proposta, né, de recolher ali, fazer uma escuta com seus outros colegas de escola, dos anseios e necessidades que os alunos estão tendo. Aí a secretaria, ela sugere algumas questões, eu compartilhei com vocês e vou compartilhar novamente aqui. Essas questões são assim, para ter um ponto de partida, mas vocês podem sempre colocar outras questões e trazer outras reflexões que vocês sentiram necessidade de colocar. Então, assim, só para resumir as reuniões, a gente sempre tem a reunião de nível 1. Ela acontece aí dentro da escola, entre as equipes gremistas e os outros estudantes, né? Ouvindo o que esses estudantes estão trazendo, os problemas, e aí sistematizando isso nessas questões, ou numa outra reflexão, assim, né? Um texto, para ter essa representatividade. Aí, nas reuniões de nível 2, as equipes gremistas, que nesse caso hoje a gente está tomando também por elas, por essa é a reunião de nível 2, desculpem, as equipes gremistas vão levar isso para o conselheiro, que hoje é o Pablo e a Ana, né? E o Pablo e a Ana, que são os representantes da diretoria, eles vão levar essas reflexões na reunião de nível 3 para os representantes de polo, que são aqui do nosso polo 15. Por fim, esses representantes de polo vão levar essas reflexões para a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e para o próprio secretário de Educação do Estado de São Paulo. Então, vejam que é um caminho muito interessante, que realmente dá representação aos alunos. É claro, é um processo de representação, ele é lento e um pouco moroso, mas é interessante que ele realmente chega lá. E aí o secretário pode ter a oportunidade de escutar as demandas diretamente dos alunos. Isso sim é o direito político, né? O direito político é participar das decisões políticas
da sua escola, do seu país, do seu estado e assim por diante. Então, aqui é só para vocês terem um pouquinho maior a dimensão dessas reuniões, né, o caminho que elas percorrem. Esse ano foi um ano muito difícil para todos, né, um ano de retorno, e por conta disso, algumas coisas ficaram um pouco atropeladas e atrapalhadas. Eu até tinha pedido um portfólio das ações do Grêmio, algumas escolas enviaram, ficou muito bonito, né? Mas entendo que está muito difícil. E essas questões eu até tinha pedido para enviarem por e-mail, mas eu vi que poucas escolas conseguiram realizar, e aí eu sugiro, eu fiz aqui um forms, ao final eu vou mostrar, que aí vocês podem preencher ali mesmo, e aí fica mais fácil para vocês. E aí depois eu, o Pablo e a Ana e a Andrea vamos discutir e organizar essas devolutivas de vocês, tá bom? Qualquer dúvida aí, pessoal, vocês vão trazendo, tá bom? Aqui, gente, eu só peguei uns pontos que a gente também falou na presencial, que algumas pesquisas que fizeram com os alunos das escolas do estado, né? Uma amostra. Na escola de vocês vão ter outros resultados, então é importantíssimo que vocês façam algumas escutas. E aqui foge um pouquinho das questões até que a secretaria passou, vai um pouco além. Então é só para dar ideias, para que vocês também colham essas sensações que os alunos têm na escola. Aqui ele traz, por exemplo, aprendem mais nessa pesquisa, né? Como em relação aos ambientes, as carteiras, espaços internos e externos da escola e assim por diante. E olha que interessante também, estamos falando de competências socioemocionais. Então, eles também perguntaram o que deixa os alunos mais felizes. E essa é uma pergunta muito legal para vocês fazerem, opa, com seus alunos aí, com as escolas de vocês, que traz maior alegria e felicidade para os alunos dentro da escola. Olha que dado importante, né, para motivar as ações de vocês aí. Muito legal. Gente, aqui só uma curiosidade, que eu estava assistindo um documentário esse dia sobre Idade Média e os castelos ingleses na Idade Média, e eis que eu me deparo aí com um termo que eu não conhecia a origem, o termo aula, que vem do grego aulé. Ela significa, na época grega, um palácio ou corte, pois as primeiras escolas funcionavam em construções anexas aos prédios de reis e religiosos. Do local onde se dava veio o nome da prática, dar aula, né? Alguns filólogos admitem que aulé também valia para os pátios das residências, o que torna a origem da palavra menos imponente, mais prosaica. Bom, gente, eu achei interessante porque vendo o documentário, a aula no castelo era ali uma sala de entrada, né? E era um ambiente de recepção. Eles faziam comidas, retiravam as mesas, punham as mesas, mas faziam ali uma recepção calorosa. E aí, retomando aquilo que a gente já conversou, que Grêmio também vem, essa é uma palavra em latim daí, que está ligado ao colo, ao seio, ao regaço, né, esse acolhimento, eu reforço mais uma vez, né, a importância que a escola tem como um todo em acolher bem, né, em transformar esse ambiente em um ambiente de muita alegria. E voltando à questão da busca ativa, os problemas muito grandes que a gestão aí encontra, né, é que muitas vezes eles conseguem alcançar o aluno que abandonou, eles conseguem motivá-los a retornar à escola, mas muitas vezes, pelo aluno ter ficado muito tempo fora, é difícil ele permanecer. Ele perdeu contato com os colegas, perdeu contato com a matéria, e aí ele tem uma certa dificuldade em retomar o estudo. Então, o Grêmio aí também tem um papel fundamental de motivar, de acolher os alunos, de ajudá-los nessas dificuldades, ajudá-los nessa ressocialização com os colegas. Então, é um importante aí trabalho que o Grêmio já vem desenvolvendo, né, com maestria nas escolas. E aí, voltando aqui, o que a Glaucia trouxe também muito bonito, desse processo aí que os alunos e gremistas estão passando, que é um processo, não é um fim, mas é um caminho. E aí eu trago aqui a palavra adolescer, do latim, que é uma palavra que significa crescer, desenvolver-se, tornar-se jovem. Eu acho muito interessante isso, né? A gente um caminho. E aí, aquela frase que eu coloquei para vocês na época do Nietzsche, que ele entende que o que é belo no homem é esse caminho, e não chegar lá no final. Então, esse processo de agremiação que vocês estão realizando nas escolas, todo esse processo engrandece muito, empodera muito. Como eu comentei, né? Muitos grandes líderes, grandes artistas, eles se empoderaram através do Grêmio. Grandes políticos, né? E foi o Grêmio que deu esse start para eles. Então, eu só queria trazer isso para a gente se amarrar nesse processo,
Como a Glaucia trouxe, às vezes a gente cai, se machuca, né, ou se atrapalha, mas isso faz parte do processo e no final a gente até enxerga essas dificuldades com certa alegria, né, porque dá mais valor ao, ao fim, ao caminho que a gente percorreu, quando ele tem percalços, ele às vezes até reforça a conquista que nós tivemos, né. Então, apesar de ter uma pedra no caminho, a gente acaba superando e isso nos traz muita alegria. E aí, uma frase que nós comentamos também está ligado ao adolecer, que é impossível entrar no mesmo rio mais de uma vez, né? Esse processo ele é único, então aproveita com muita alegria, né? Com descontração e trazendo a importância que todo esse caminho tem. Gente, aqui são as questões, a gente está encaminhando aqui para o fim. As questões que vocês aí na escola deveriam, né, devem organizar com os alunos, e eu vou passar um forms, que aí vocês podem preencher, e fica mais fácil depois para aqui para os conselheiros organizarem para passar para o representante de polo. O Pablo, da Escola Baida, tá por aí, Pablo? Ele já tinha organizado as questões, aí eu ia pedir para Oi, ele fazer aqui. Márcio. Senão não tem. Oi, é o Pablo da Baida, não? Não, sou do Barreto. Ah, Pablo, não, é que o Pablo da Baida já me encaminhou essas questões aí do Grêmio Ah, sim. da escola. Aí eu só queria comentar e parabenizá-lo. Valeu. Bom, as perguntas são: de que forma a Comissão Gremista de Direitos Humanos tem desenvolvido seus projetos? Existe a integração com o Grêmio? Então, aí, gente, é um momento também para vocês sentarem aí entre o Grêmio, a equipe e a Comissão de Direitos Humanos, para ver aí, discutir o que já fizeram, ou também pensar nas próximas ações, né? Depois, quais expectativas para 2023 em relação à secretaria e as próprias ações, né? Então, vocês têm alguma expectativa que a secretaria traga para o ano que vem? O PDDE foi legal, vocês esperam que ele volte o ano que vem? Que mais vocês querem? Sintam-se muito à vontade de colocar a opinião de vocês muito livremente, tá bom, pessoal? Depois, alguma sugestão para alteração do Estatuto do Grêmio? Gente, lembrando que o Estatuto do Grêmio ele tem um poder de lei, né? Ele, inclusive, foi ratificado pela Assembleia do Estado de São Paulo, pelo Congresso aqui do Estado de São Paulo. Desculpa, pela Assembleia dos Deputados. E aí, ele não pode ser diminuído, o Estatuto, mas ele pode ser acrescido. Já na hora que vocês fizerem a Assembleia de vocês, vocês podem acrescentar. Mas se tiver algum ponto deles que vocês acham que deve ser alterado, pode apontar aqui, que aí a secretaria vai levar isso para alterar para o ano que vem, né? Já oficialmente. Por fim, gente, como os gremistas avaliam as reuniões de nível 1 aí na escola e as reuniões de nível 2 aqui da diretoria de ensino? E o que precisa ser melhorado? Esse ponto vocês vão nos ajudar muito se vocês colocarem sugestões, porque está na nossa governabilidade aqui da diretoria. Então, para nós seria muito legal se vocês comentassem: preferimos reuniões assim, reuniões assado, mais frequentes, menos frequentes. Então, vai nos ajudar muito, tá bom? Gente, alguma dúvida? Pode perguntar, pessoal. Estamos aqui Pode para perguntar. esclarecer. Isso. Eu coloquei aqui o Forms e o QR Code dessas questões nesse Forms que eu organizei. Mas depois eu vou mandar o link pelo grupo também, tanto do grupo das equipes, como do grupo do colegiado, que são os articuladores. Daí eu peço que os articuladores aí ajudem, né, auxiliem os gremistas a preencher, e ao final também eu peço para colocar o nome, pedir para colocar o nome do articulador. Daí eu já uso também como presença. Pode ser, pessoal? Sim, Pode. sim. Sim. Oba! Sim. Bom, sim, oba, que bom, gente. E agora, por fim, eu vou trazer a reflexão antirracista de forma bastante rápida, tá bom? E aí a gente faz mais uma reflexãozinha ao final. Bom, gente, todos me escutando bem? Se alguém quiser fazer Sim. alguma colocação. Opa!
Bom, gente, a E gente tem um agora problema. sim. Oba! Ah, como é bom ouvir a voz de vocês. E eu vou pedir para a participação de vocês logo mais, tá? E aí vocês falem bastante, por favor. Gente, um dos problemas gravíssimos do Brasil, que está explicado muito bem na sua história, é a questão racista. Os autores mais contemporâneos apontam que no Brasil existe um racismo estrutural. O que vem a ser o racismo estrutural? Ele é uma prática desenvolvida não só pelos indivíduos, mas pela sociedade. Então, um dos autores que traz isso, o Silvio de Almeida, ele aponta que muitas vezes as instituições são racistas, né? Então, a escola, os hospitais, o governo. Então, a gente consegue, infelizmente, encontrar o racismo em outras esferas que não só nas relações individuais. E aí, o que esses autores mais contemporâneos perceberam é que existe um racismo estruturado na sociedade. E a função desse racismo ela é muito cruel. Foucault, que é um grande filósofo, ele aponta que a função do racismo são duas funções: é dividir, separar um grupo da sociedade, e a segunda função é assassinar. Bastante forte, assim, o Foucault coloca. Por que assassinar? É o assassinato indireto. Não é assassinato direto, é o assassinato indireto. Ao não dar condições para que esse grupo de pessoas entre numa universidade, e assim ele vai matando essas pessoas indiretamente. Então vejam, por exemplo, a questão das cotas raciais, elas visam justamente combater o racismo estrutural. Então, é justamente combater o racismo que está presente, por exemplo, no Ministério da Educação. Isso pode acontecer? Pode, infelizmente pode, porque nós fomos criados, a nossa educação aconteceu, infelizmente, dessa maneira. E até vou trazer uma música com vocês, com algumas frases, e infelizmente a gente vai reconhecer essas frases no nosso cotidiano. Então, assim, não há problema a gente ter falas, há problema, né? Mas o maior problema não é a gente, muitas vezes, ter falas racistas. O maior problema é a gente perceber que elas são falas racistas e insistir nelas. E aí mora um grande, grande perigo, tá bom? Então, uma vez que a gente vai tomando consciência desses hábitos culturais racistas, a gente deve combatê-los imediatamente. E aí, gente, aqui uma discussão muito profunda, que traz até uma ativista americana, Angela Davis, que ela tem uma expressão muito importante, que ela fala: não basta não ser racista, temos que ser antirracistas. Então, né, no sentido de que quando a gente observa uma coisa racista e não toma partido, e não posiciona, a gente não está combatendo. Então, a gente tem agora que combater o racismo. Quer dizer, assim que perceber uma situação racista, a gente tem que, sim, se posicionar para que ela não ocorra de novo. Bom, gente, aqui, vou passar bem rapidinho. Essa é uma pauta que foi trabalhada aí com seus articuladores, então eu não vou me aprofundar, né? Aqui, gente, só queria trazer um vídeo que a gente deixou aqui no começo do início da nossa reunião, da Sandra de Sá cantando uma música. Ela vai falar aqui melhor para vocês. E aí a gente espera. Ixi, não está saindo som, né, André? Acho. Não, o seu tá. O meu tá. E agora? Vamos ver. Agora, Tá saindo som? agora sim. Sim. E fiquem tranquilos que a Glauce vai tocar essa música ó, para nós vou no repetir encontro, pra né, quem não Glauce? sabe. Ela junto Essa com o música pessoal lá da É do escola. Marcal, Marcal, o autor. vulgo Osvaldo. Rádio Mania. Vou mandar uma foto. 1, 2, 3. Especial. E meus olhos coloridos me fazem refletir que eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão manetinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, ri do meu sorriso. Mas a verdade é que você, todo brasileiro,
crioulo. Tem cabelo duro. O que é, minha gente? Sarará crioulo. Isso, diga lá, diga lá. Sarará agora é o quê? Meus olhos coloridos em refletir que eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Sarará, Cabelo enrolado, meu cabelo enrolado. todos querem imitar. Eles estão baratenados, Tá bom demais. Como é que é? também querem enrolar. Sarará, Você ri da minha roupa, e da minha roupa, você ri do meu cabelo, e do meu cabelo, ri da minha pele, e da minha pele. você ri do meu sorriso. Sarará, Mas a verdade é que você, todo brasileiro, tem sangue crioulo. é sarará crioulo. Sarará crioulo, sarará crioulo, sarará. Vou mandar uma do Gabriel, hein? Outra do Gabriel Pensador, que é o seguinte, vou mandar de é o seguinte. Fazendo a minha estrada, fazendo a minha história, eu faço passo a passo a minha humilde trajetória. Viver feliz é uma arte, eu faço a parte, eu improviso, sei aonde. Sei que meu sorriso incomoda e você nem disfarça. Sei que a sua força é uma farsa. Conversa falsa, não quero ouvir de mais ninguém. E não me liga lá pra aqui falar mal do meu bem. Eu não ligo, não me digo o que a mamãe falou, nem me dizer o que eu fiz, dizendo meu amor. Não, moça, por favor, deve ter algum engano, diz que eu não estou. Alô? Você tá me ouvindo? Não sei se deu pra entender. Esquece isso que seu compromisso é com você. O que se põe é o que se pega. Não adianta regar a boca com veneno na garganta. Não é assim que a banda toca. Então se toca, não me provoca com esse tipo de fofoca. Troco diz que bota o som bom pra rolar. Que o Brasil é sarará. Olá, pessoal. E aí, o que vocês acharam da música? Ó, a aluna lá do Atílio tava sorrindo, hein? Gostei de ver. Bem legal. Márcio, Bem legal. essa Por favor, é a sua, Márcia. cara, para Glauce cantar essa música, eu gostei. A Glauce vai ficar um tempo nessa música. Cadê a Glauce? É isso aí, Márcia. Vai Também ser um ouvi ela show. cantando, é maravilhoso, viu? Eu sou favorável a Glauce passar um final de ano aí pra gente, um showzinho desse, hein? A gente vai Boa tentar, ideia, Márcia. Márcia. Viu, ô, Glaucia? Ai, Agora você viu Glauce, que a... vai. Olha, a ideia foi do Márcio, mas eu apoio, e aqui as meninas também, minhas coordenadoras também. vai ter que Legal. cantar, Glaucia. Vou procurar com todo mundo cantando também. Viu? Quem não conhece você, você canta muito bem, ó, você manda muito bem. Ixi. Você sabe, Márcia, que eu não sabia que a Glaucia cantava. Já trabalhei com ela umas par de vezes já, como supervisora, aqui na diretoria. Não, mas Quando eu ouvi ela é tão cantando... humilde, ela é um exemplo de humildade, porque ela manda bem, é um talento ali que ela revela para poucos. Fantástico. Olha, Isso mesmo. bom saber. Ah, Vai revelar obrigada. para nós, né, Glaucia? Ai, que show. E é interessante até essa música, gente. Vocês viram que tem algumas frases que apareceram. Vocês já ouviram essas frases antes? Vocês acham que são racistas essas frases? Por quê? Sim. Bem racistas, né? Fala Algumas delas eu de nem negro. imaginava. Isso, isso. E sempre tratando a pessoa negra como objeto, né? A cor do pecado.
Então, a mulher negra vista como objeto de desejo, né? É uma coisa muito ruim. Desculpa, a Lucilane aí do Carré levantou a mão, por favor. Será que esqueceram a mão ali? Eles falam no cabelo enrolado, eles falam no cabelo de bombril, né? Essa visão a gente chama na sociologia de etnocentrismo. A gente achar que a nossa etnia... E vocês acham que essas frases têm a ver com a música ou não? O que vocês acham? Não. Bom, gente, eu vou já trazer a resposta. Essas frases foram escutadas, infelizmente, pelo autor da música, o Macau. E olha que bonito que nós já comentamos aqui antes. Quando a gente sofre uma injustiça ou uma dor, até mesmo física, a gente costuma guardar isso, e isso não é positivo, jamais. E a gente vai guardando, até o momento que a gente explode, né? E aí, na explosão, isso é terrível, porque a gente age como aquela expressão, perde a razão. E literalmente essa expressão é ótima, porque a gente não usa a razão e a gente explode emocionalmente. Então é muito bonito ver o que o Macau fez com essa música, porque ele pegou toda essa dor, esse sofrimento, essa angústia, essa injustiça, e transformou isso numa obra de que aí percorre a nossa história, né? E por muitos anos ainda vai percorrer. Então vejam como é bonito quando a gente não pode aceitar a injustiça jamais, jamais. Claro e evidente, ixi, só reforçando aqui, a gente não deve jamais antirracismo, né? Tá cortando ainda, Andréia? Tá sem som. Tá sem som? E teve uma parte que ficou sem som. Voltou, Andréia? Não. Tem que retomar essa fala. Voltou. Tem que retomar Voltou. essa fala. Gente, só retomando, né? A gente apareceram algumas frases durante a apresentação do clipe da Sandra de Sá, e essas frases foram escutadas pelo compositor da música, né, o Macau. E ele transformou essa dor, essa injustiça que ele sofreu em uma obra de arte. Então, como a gente já havia comentado antes, né, também relacionado aos direitos humanos, a melhor forma da gente transbordar essa dor é através da arte. Ela é sempre uma forma positiva da gente expressar. O choro também, mas a obra de arte é uma forma muito, muito legal e importante de expressar o nosso sofrimento. Sem violência jamais, mas não podemos aceitar a injustiça. Como o tema do antirracismo aqui. A gente não deve aceitar o racismo, jamais. Não, claro, usando a violência. Mas a gente tem líderes aí que mostraram vários caminhos que a gente pode fazer sem violência, como Martin Luther King, o Mandela, o Gandhi. E também as obras de arte, que são uma forma muito legal de fazer denúncias e também expressar aí o sentimento de vocês. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Gente, a gente deu aí 10 horas, né? Eu vou encerrar aqui, já só colocando mais um pequeno trecho da nossa apresentação. As falas, como nós começamos a discutir. E aí, gente, só para comentar, e os articuladores estão mais apropriados disso, todas as ocorrências que ocorrem na escola em relação à convivência, a gente tem uma plataforma, chama-se Placon. Nessa plataforma, as ocorrências podem ser registradas, não com nomes, não é para expor ninguém, né? E quem cuida disso é o vice-diretor, e ele tem toda a formação e responsabilidade para isso. Mas é muito importante que sejam registradas para que a gente consiga fazer um planejamento das ações sociais. Lembra que eu falei do racismo estrutural? Então, hoje, as secretarias e governos, eles estão mais atentos a isso. Então, eles promovem ações nas secretarias, nas escolas, buscando combater esses afrontos, né, aos direitos humanos. Então, é só para resgatar, como eu falei, os vice-diretores estão mais inteirados, mas é só levantar como é importante a gente registrar. E ninguém jamais vai ser penalizado por essas
registros, tá? E nem os nomes, nem nada. Opa! Gente, só retomando aqui, a gente tem uma lei que foi feita no Brasil em 2023, né? Ela foi que ela busca justamente combater o racismo em nossa sociedade através da educação. Então, ela dá várias diretrizes, né? Depois dela perceber que existe muito racismo, ela começa a reagir. Então, a gente começa a trazer na nossa educação a valorização da história negra no Brasil e todas as discussões que envolvem o racismo, tá bom? Para a gente resgatar a valorização. E aí, gente, aqui é só uma... Ixi, me perdi. Uma reflexão aqui que eu gostaria de ver com vocês, a gente encerra, eu prometo, mas eu queria muito que vocês abrissem o áudio e comentassem. Vocês aí nos grêmios também estão combatendo o bullying, né? Que também está dentro de direitos humanos. E aí, aqui fazendo aqui uma sondagem com vocês, para ver se a gente consegue separar o que é racismo do que é bullying. Então, eu vou colocar uma situação e queria que vocês colocassem se vocês acham que é racismo ou se é bullying, tá bom? Só 4 situaçõezinhas, só para a gente ouvir mais a voz de vocês. Bom, elas me chamam de gorda e dizem que eu tenho um monte de estrias. Isso, gente, é racismo ou é bullying? Por favor, abram o áudio. Bullying. 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 O que mais? Bullying. Muito bem, pessoal. Bullying, isso mesmo. Lembrando que o racismo, como o Brasil a gente tem esse racismo estrutural, ela é uma prática social voltada, infelizmente, às pessoas negras, né? Então ela tem uma lei específica. Muito bem colocado. Ele me chama de hipopótamo, de cabelo duro. E essa? É racista ou não é racista? Racista. Os dois. Vocês são maravilhosos. Os dois. Os Racista e dois, bullying. muito bem. Racista e bullying, perfeito. Racismo. E agora, foi alvo de cancelamento num grupo de colegas. Ela recebeu mensagens da escola. Me chamavam de medusa, gorda, diziam que eu era tão gorda que parecia que estava grávida, que não gostavam do meu cabelo, da minha cor, que eu era feia para ser modelo. E aí, pessoal? Racismo ou bullying? Racismo e bullying. Bullying e racismo. Bullying e racismo. Excelente, gente. Os dois. Muito show. Eu gosto muito de refletir aqui, ela fala sobre ser modelo, né? Também está relacionado ao etnocentrismo que a gente comentou. Eu, quando criança e depois mais velho, via as bonecas das meninas, né? As Barbies, e via que sempre trazia um modelo de beleza. Mas, gente, existem infinitos modelos de beleza porque existem infinitas formas de enxergar a beleza. Então, a gente foi muito criado a enxergar a beleza daquele tipo de mulher, por exemplo. A mulher magra, loira, mas isso de forma nenhuma. Se a gente pegar, por exemplo, na Grécia Antiga, a mulher bela era a mulher gorda. Então, vejam que a beleza, ela parte da nossa visão de mundo, ou seja, da nossa cultura. Então, a gente não pode jamais achar que o conceito de beleza é um conceito absoluto, que tem uma regra. Não tem, de forma alguma, tá? Racismo e bullying, perfeito. Mais uma. O aluno KS vem sofrendo com brincadeiras de mau gosto feitas pelo EP. Ultimamente, o outro aluno passou a chamá-lo de macaco. Na hora da saída, agrediu fisicamente o outro colega. Racismo, gente. Racismo. Excelente. Racismo, bullying. Gente, perfeitamente. E agora aqui, reforçando uma coisa importante, gente. Racismo é crime no Brasil? Sim. O que vocês acham? Sim, então racismo tem uma lei da prática de racista que, inclusive, tem uma penalidade prevista. Então, vocês sempre podem, na hora de, infelizmente, assistir uma situação dessa ou sofrer, vocês podem denunciar, inclusive, na delegacia, tá bom? Essa é uma prática, claro que na escola, vocês sempre devem seguir aí, né, o vice-diretor, o diretor, informar que eles já vão saber como praticar e como conduzir. Mas na nossa vida social, fora da escola, a gente tem a ferramenta aí de fazer uma denúncia.
E como eu falei da música, gente, nunca é legal quando a gente expressa essa dor e esse sofrimento através da agressão. É claro que dá para entender por que um aluno agrediu o outro quando ele sofreu algo tão ruim, né? Mas aqui, já dando um caminho melhor, seria a gente fazer aí realmente um boletim de ocorrência. E aqui, gente, só para a gente finalizar, vocês acham que isso ocorreu... Mais uma aqui, só para a gente terminar, então. O aluno, JL, frequentemente faz bullying com as colegas de sala em relação ao cabelo das meninas. Várias orientações foram feitas sem surtir efeito, e a prática de bullying permanece. Esse bullying aqui, ele é racista? Sim. Sim, ele vai em direção ao cabelo das meninas. Ele é um bullying racista. E a última pergunta. Não faz nada. Nossa, vocês são show de bola. Gente, então, só para finalizar agora, essas situações, vocês acham que estão muito distantes das nossas escolas, ou vocês acham que são situações que acontecem na nossa escola, nas nossas escolas? Acontece. Acontece muito, porque acontece muito isso nas escolas, porque muitas vezes a diretoria às vezes não está sabendo, ou às vezes fecha os olhos para não ver o racismo, mas é muito comum acontecer o bullying racista nas escolas, e é muito chato, porque as pessoas ficam mal por isso e acabam sofrendo bastante. Falou bem bonito. Infelizmente, por conta de uma coisa muito ruim. E como a gente falou no começo, né? Quando um aluno está sofrendo racismo, quem sofre com ele? O que vocês acham? Quando um aluno sofre racismo, quem sofre com ele? Escola e os pais. Escola e os pais. E a sociedade sofre também? E o aluno? Sim. Com certeza. Perfeito, gente. Tem um grande escritor aí que eu comentei, o Mandela, ou Martin Luther King, desculpa, e ele fala o seguinte: a injustiça feita contra um é a injustiça feita contra todos. Cada vez que eu vejo alguém sofrer a injustiça, todos nós sofremos, né? Ninguém é alegre, feliz, vendo o colega sofrer. Gente, vocês estão show de bola. Eu vou depois passar aí o link das questões, tá bom? Por favor, preencham junto com os colegas, com os articuladores. E queria agradecer enormemente a participação de vocês. É muito bom ouvir vocês comentando, falando. Vamos organizar mais encontros ainda esse ano online, se Deus quiser presencial. Se não tivermos mais presencial, o ano que vem a coisa estará ainda mais embalada e será ainda mais gostoso, né, Andréia? Vai ser muito melhor. Então, vamos estar fera, hein? Todos nós aqui e vocês aí. Vamos trabalhar muito ano que vem. Isso. E ainda, como temos esse ano ainda muitas... Pode falar. Não, pode continuar. Não, é isso mesmo. A gente ainda tem mais coisas para esse ano aí, e a gente vai crescendo cada vez mais, porque como a gente falou, eu acho que eu também estou adolescendo, viu, André? Eu acho que eu ainda estou em processo de amadurecimento junto com vocês. Estamos todos juntos em processo. E agradecer mais uma vez o Pablo e a Ana Beatriz aí, pela atuação deles aí, presentes em todas as reuniões. Estamos exigindo bastante vocês, né? Mas eu agradeço muito aí que vocês estejam firmes. Teremos aí mais uma reunião essa semana. E demais, agradeço muito aí, em especial os articuladores aí pelo apoio. Isso, e pedir Cortou, mais André. uma vez. Que agradece, Marcos. Vamos pedir mais uma vez para que todos os grêmios possam interagir com o Pablo e com a Ana, passando todas as questões, discutindo aí aquilo que eles acham que deve melhorar nas escolas, e para que o Pablo e a Ana possam trazer isso para a reunião de polo. Isso é muito importante, a participação de todos, né? E quanto ao que o Márcio falou das frases, né? As frases racistas, realmente é para a gente pensar, né? Minha filha já falou para mim alguma dessas frases aí, que lá atrás, antes eu falava algumas coisas, e até outro dia eu falei, precisa comprar um criado mudo. E aí ela me explicou a origem dessa
palavra, criado mudo. E aí eu fiquei meio assim, até chocada. E eu parei de falar, eu falo mesinha de cabeceira. Então, é importante que a gente se policie nessa fala. Ai, tem um pé na cozinha. O que significa? Ai, é negra, tem um pé na cozinha. Quer dizer que os negros só podiam trabalhar numa cozinha, né? Então, cabelo duro, todas essas frases que foram colocadas são frases que machucam. Para quem ouve, para quem é negro, machuca. É muito, muito triste. Por mais que você leve na brincadeira, tudo, você não pode sentir a dor do outro. Então, a gente tem que realmente fazer uma autoavaliação, se policiar nesse sentido. Puxa, tem uma pessoa aqui e eu não posso falar isso, mesmo que seja diante de uma turminha só de brancos. Porque a partir do momento que a gente se conscientiza e muda essa nossa conduta, todos vão mudando. E essas expressões vão caindo por terra, vão deixando de existir. Isso é muito importante. Então, dessa forma, nós vamos ser antirracistas, né? Que é o que devemos ser. Ah, pode falar, Márcio. Fala muito bonito, Andréia. Gente, agora a gente realmente chegou ao fim. Se alguém quiser comentar alguma coisa, falar. E antes de saírem, para a gente fazer um tchau também caloroso, eu gostaria que vocês abrissem o microfone, dessem um tchau, um bom dia para todos, com muita alegria, e que seja aí uma semana de muita realização. Um ótimo dia, pessoal! Tchau! Aê! Tchau, tchau! Muito obrigado, pessoal! Tchau, tchau! Muito obrigado! Bom dia a todos! É barulho, é isso aí! Tchau, gente! Valeu, Juliano! Tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau! Ótima semana! Obrigado, Marcinho. Muito obrigado. Valeu, Júnior. Obrigadão você. Nós quem agradecemos sempre. Aí. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Du. Valeu, Alexandre. Obrigado, André. Todos os articuladores. Lucilândia. Tirar uma foto. Valeu. Boa. Vamos bater uma fotinha agora, fazer um registro. Aê, muito importante, Du. Você viu que tá brilhando minha careca hoje, né? Valeu para vocês também. Tá bem, você tá bem. Tchau, queria muito agradecer pela reunião de hoje. Valeu, Pablo, de novo, viu? Muito obrigado. Acho que a André comentou com você dia 11, né? A gente vai reunir para preparar o evento. Né? E dia 17, o evento você vai precisar organizar lá com o pessoal. Claro, estaremos lá sim. Isso aí, Tchau, Pablo. Márcio. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Imagina, eu que agradeço.